É como eu disse, eu prego com a igreja de pé. Também não prego muito tempo. Normalmente 1h30, 2 horas. Vocês podem sentar, obrigado. É bom estar de novo aqui em Boston. E sei que tem feito muito frio. Mas como sabiam que eu vinha, eu trouxe o calor. Amém. Eu queria ler em Lucas, no capítulo 8, versículo 43 a 48. Eu trago também cumprimentos da minha família e da igreja que eu pastoreio. Sou casado, pai de 3 filhas lindas. Sou um homem abençoado com 4 mulheres em casa. E é uma bênção. Às vezes, mas normalmente é uma bênção. Lucas 4, versículo 8, 43 a 48. E o título da minha mensagem é Lições de uma Mulher Sem Nome. Lições de uma Mulher Sem Nome. E diz assim: nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Então Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está-te rodeando e está apertando-te. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia ficar mais escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Então Jesus disse: minha filha, ficaste curada porque tivestes fé. Vai em paz. Até aqui a palavra de Deus. Sabem? Quantos de vocês que estão aqui sabem o nome desta mulher? Ninguém sabe. Esta história da Bíblia está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. De certeza absoluta que ninguém sabe o nome dela. Já leram bem Marcos? Já leram bem Mateus? Já leram bem Lucas? Já? Ninguém sabe o nome dela. E eu sei porque é que ninguém sabe o nome dela. Porque não está lá o nome dela. Não está lá o nome dela. Quando os evangelistas escreveram e incluíram nos seus escritos esta história, por algum motivo, por alguma razão, não mencionaram o nome desta mulher. Mencionaram a história, mas não mencionaram o nome. Eu creio que se fosse nos dias de hoje, esta mulher escreveria uma carta. Neste caso, uma carta a Mateus, ou a Marcos, ou a Lucas. E dizia: caro Lucas, caro Mateus, caro Marcos, muito obrigado por se terem lembrado da minha história e a incluírem no vosso Evangelho. Sinto-me muito lisonjeada com isso, mas notei que esqueceram de mencionar o meu nome. Eu não me chamo mulher de fluxo de sangue, nem mulher de hemorragia. Eu tenho um nome. Agradecia que repusesse o meu nome na história. Se fosse nos dias de hoje, era bem natural que assim fosse. Porquê? Porque nós ligamos a importância ou o valor que nós temos ao reconhecimento que nos dão. Nós vivemos numa sociedade que é viciada na fama. Se sou conhecido, se não sou conhecido. E associamos o nosso valor à fama que temos. Se somos muito conhecidos, se toda a gente sabe o nosso nome. Se eu entro na igreja e toda a gente sabe: é o pastor Mário Rui. E quando não sabem o nosso nome, pensamos que não temos valor. Ninguém sabe o meu nome, eu sou anónimo, eu não tenho muita importância. É assim que a nossa sociedade pensa. E nós vivemos numa cultura que dá um highlight muito grande à fama, a seres conhecido, como se isso fosse sinónimo de influência, de propósito e de significado da vida. Mas eu hoje quero-vos contar uma história, e li-vos uma história de uma mulher
que ainda hoje, 2018 anos depois de Cristo, 2000 e tal anos depois desta história ter existido, ter acontecido, nós estamos aqui a falar desta história, porque esta história traz impacto à vida de milhões e milhões de pessoas ao longo dos anos e tem inspirado tanta gente, mesmo não sabendo o nome desta mulher. Deixa-me dizer-te uma coisa, tu não precisas de ser famoso para teres impacto. Tu não precisas que toda a gente saiba o teu nome para que a tua vida tenha um sentido. E eu hoje queria usar esta história de uma mulher anónima, mas o facto de ser uma mulher anónima não deixou de ser uma mulher que ainda hoje influencia a vida de muitas pessoas. Hoje estamos a falar dessa mulher sem nome. Ainda não lhe sabemos o nome. Ainda não sabemos quem ela era. Mas uma coisa sabemos, que ela alcançou um propósito na vida. E que inspira a nossa vida. E que sirva de lição para nós, que o mais importante não é tu seres famoso ou conhecido, ou quantas pessoas sabem o teu nome, mas deixares ou alcançares o propósito de Deus para a tua vida e deixares um legado. Isso é o mais importante. Nós vivemos numa sociedade que é viciada em fama, em popularidade e em aprovação dos outros. Sabem, nós vivemos numa sociedade viciada não quimicamente, mas emocionalmente à aprovação dos outros. Nós temos as redes sociais e a grande pergunta é: quantos likes eu tenho na minha foto? E nós pedimos, sabes, eu tenho 2.000 seguidores, eu tenho 5.000 seguidores e damos importância a essas coisas. E às vezes até andamos a ver quem é que pôs o like e quem é que não pôs o like. Quantas pessoas gostaram daquilo que nós dissemos, ou daquilo que nós escrevemos, ou daquilo que nós fotografamos. Quantas pessoas gostaram. E isso é sinónimo para nós de importância, de valor. Mas sabem, Jesus, se tivesse Instagram, só tinha 12 seguidores. E um deles era um fake seguidor. O mais importante não é a aprovação dos outros. O mais importante é se tu estás a viver o propósito para o qual vieste a este mundo. Porque há pessoas conhecidas, infelizes, porque não estão a viver o propósito para o qual nasceram. E há pessoas que nunca ninguém vai saber o nome delas, mas que viveram e vivem de acordo com o propósito para o qual nasceram. Sucesso na vida é nós vivermos de acordo com o propósito para o qual nascemos. Não importa se é famoso, se é conhecido, se muita gente sabe, se pouca gente sabe, se tem muitos seguidores, poucos seguidores, se concordam, se não concordam, se aprovam, se não aprovam. O que é importante e o que é sucesso na vida, de acordo com o princípio da palavra de Deus, é se eu estou a viver de acordo com o propósito para o qual Deus me criou. E esta história não é uma história de popularidade, não é uma história de fama, é uma história de que como é que Deus pode usar quem é anónimo, quem não é conhecido, para marcar a vida das pessoas. E que sucesso na vida não é sinónimo de ter muita aprovação dos outros, mas é sinónimo de viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. E eu hoje gostaria de falar 4 coisas que eu vejo nesta história e que mostram, que são lições de uma mulher anónima, mas que mostram aquilo que é essencial para nós termos propósito na nossa vida, para nós alcançarmos sucesso na nossa vida, para nós alcançarmos aquilo para o qual nós fomos criados. E a primeira coisa que eu vejo nesta história, o exemplo desta mulher, é atitude. Ela não se rendeu diante da crise, ela teve atitude. A Bíblia diz que uma mulher que fazia 12 anos que tinha uma hemorragia, tinha gasto com os médicos tudo aquilo que ela tinha, mas não tinha conseguido cura.
Em outras traduções diz indo de mal a pior. 12 anos. Não são 12 dias. Não são 12 meses nem 12 horas. São 12 anos de expectativas frustradas, de investimentos que não deu em nada, de mágoa, de frustração, de desilusão. 12 anos. Esta mulher tinha tudo para ser uma mulher deprimida. Uma mulher angustiada, amargurada com a vida, desiludida, revoltada. Porque durante 12 anos ela fez tudo, investiu tudo. Aquilo que ela tinha e não teve um resultado sequer. Ela podia ter ficado em casa, amargurada, lamentando-se da vida, lamentando-se das circunstâncias, lamentando-se do destino, lamentando-se de tudo e de todos. Mas a Bíblia mostra, e não é por acaso que a Bíblia diz 12 anos, para dar uma ideia do tempo. Porque uma coisa é nós termos fé, entusiasmo durante 12 horas. Hoje o pessoal vai sair daqui da igreja animado e vai ser uma grande semana e cheios de fé, cheios de fogo, até que vem a segunda-feira. Até que vem o primeiro problema, o primeiro obstáculo. E às vezes a nossa fé, a nossa determinação, a nossa atitude dura muito pouco tempo. Basta ver uma adversidade. O facto de a Bíblia mencionar 12 anos é para mostrar que apesar desses 12 anos ela não perdeu a atitude. E sabem, ninguém tem sucesso na vida se não tiver atitude. Atitude. 12 anos de sofrimento, de desilusão, não quebraram o seu espírito. Nós precisamos de aprender isto. Numa sociedade que quer tudo feito e entregue na mão, que reclama de tudo e de todos. Reclama dos pais, reclama da família onde nasceu, reclama da escola, reclama do país, reclama do governo, reclama de todo lado. Porque nós achamos que é a responsabilidade dos outros criar as condições para nós termos sucesso na nossa vida. Mas esta mulher dá-nos um exemplo. Ela não tinha nada a jogar em favor dela, mas ela tinha uma coisa que é o mais importante: fibra, atitude. Sabem, a vida nem sempre é favorável a nós. Alguém já descobriu isso? A vida nem sempre é linear, nem sempre é previsível e às vezes é traiçoeira. A vida prega partidas e rasteiras sem avisar. E não vale a pena nós reclamarmos de este e daquele e do outro que devia ter feito. Não vale a pena. Quando a vida nos atraiçoa, quando a vida nos passa a perna, quando a vida nos dá uma rasteira, não vale a pena reclamar de nada que não vai mudar nada. Apenas vais lamentar as coisas. A Bíblia não diz qual era a causa do fluxo de sangue desta mulher. Diz que ela tinha e sofria durante 12 anos. Mas a realidade é que ela, em vez de reclamar da sorte, do destino, ela teve atitude. Ela teve aquilo que nós chamamos fibra. Ela era uma mulher de fibra. E nós precisamos de pessoas de fibra. Nós precisamos ser pessoas de atitude, de fibra, que não se vergam às circunstâncias, não baixam os braços com facilidade, que aprendem a ter atitude perante a adversidade e não desistem dos seus propósitos. Será que nós temos mulheres de fibra aqui na New Life Church? E homens de fibra? Será que temos homens de fibra aqui? As mulheres ganharam. Sabem? Ela ouviu falar de Jesus e isso deu-lhe esperança. E aguçou a sua atitude de vencedora, de não baixar os braços. Nós vivemos numa sociedade em que qualquer coisa é motivo para baixarmos os braços, para nos revoltarmos, para culparmos todos e mais alguma coisa, para lamentarmos da nossa sorte. Mas eu oro a Deus para que nesta manhã
Deus possa levantar pessoas com atitude. Pessoas com fibra. Pessoas que não se vergam perante as circunstâncias adversas. Pessoas que sabem que não podem controlar aquilo que vem à vida deles, mas sabem que podem controlar aquilo que sai da vida deles. Gente de fibra. Gente com atitude. Para de desculpar com os outros, com aquilo que eles não fizeram e deviam ter feito, ou fizeram e não deveriam ter feito. Desculpar com as circunstâncias, com a economia, com os pais, com a escola, com o governo. Para de desculpar. E tem fibra para enfrentar as dificuldades da vida. Porque há coisas que nós não controlamos. Nós não controlamos a família de onde nós nascemos, pois nós não escolhemos isso. Alguém aqui escolheu os pais? Nós não controlamos o país onde nós vivemos, onde nós nascemos. Nós não controlamos essas coisas. Não vale a pena reclamar daquilo que não controlamos. Pode ser justo, injusto, podes achar que é uma injustiça, mas a realidade é que não controlamos. Eu sei que nós gostamos de controlar as coisas, sabem? Qualquer homem que se preze, um dos seus hobbies favoritos, um dos seus passatempos favoritos, uma das coisas que um homem mais gosta é de ter um controle remoto da televisão na mão. É ou não é? Sabem, eu gosto de ter o comando da televisão, o controle remoto na mão. Como eu disse, eu sou casado, tenho 3 meninas e ainda a única coisa que eu consigo controlar na minha casa é o controle remoto. É a única. Controlo mais nada. E mesmo assim, já não é fácil. E o programa favorito, o meu programa favorito, e acredito que a maioria dos homens, o programa favorito é mudar de canal. Não é? Não gosto, muda. Não gosto, muda. Até que vem o desporto, fica. Ou quando estamos a ver qualquer coisa e hoje os programas estão todos gravados, a gente anda para a frente, anda para trás, faz uma pausa. Mas a vida não é assim. Eu gostava de ter um comando também, um controle remoto para a vida. Que quando viesse uma doença, eu mudasse de canal. Quando viesse um problema financeiro, eu fizesse fast forward. Quando viesse um conflito, eu fizesse pause. E quando a vida começasse a fazer mesmo complicada, desligar, off. Mas a realidade é que isso não acontece. Nós não controlamos nada que vem à nossa vida. Nada. Nada. Mas há uma coisa que nós podemos controlar. É aquilo que sai da nossa vida. Qual é a nossa atitude em relação a essas coisas que nós não controlamos? A Bíblia diz que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Aquilo que te para, aquilo que te impede de chegar aos propósitos que Deus tem para a tua vida, não é aquilo que vem à tua vida, mas é aquilo que sai da tua vida. Muitas vezes nós desculpamos com aquilo que vem. Se eu tivesse outra família, se eu tivesse outro marido, se eu tivesse outra mulher, se eu tivesse outros pais, se eu tivesse outro governo, se eu tivesse outro país. Nós desculpamos com aquilo que vem à nossa vida. Mas aquilo que nos derrota ou nos dá a vitória não é o que vem, mas é a nossa atitude, o que sai da nossa vida. A nossa resposta a essas coisas. E esta mulher escolheu. Ela podia ter ficado em casa a lamentar-se da sua sorte, ou ela saiu de casa e foi fazer alguma coisa, foi ter com Jesus. A atitude dela. O que lhe deu vitória foi a atitude dela. Não foi o facto da vida estar facilitada, que para ela as circunstâncias não mudaram para ela, nada. A única coisa que mudou foi a sua atitude. Ela não ficou em casa, ela saiu e foi atrás de Jesus. Há coisas que não vão mudar, por mais que tu te lamentes, chores e reclames, não vão mudar. Mas há uma coisa que pode mudar, é a tua postura, a tua atitude perante a vida, perante as adversidades, perante os obstáculos. Isso pode mudar. Esta mulher é um exemplo de atitude. Ela tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com a vida, com a injustiça da vida.
com as desigualdades da vida. Ela tinha tudo, mas ela tinha atitude, tinha fibra para enfrentar as coisas. E eu acredito que um dos sinais visíveis de uma fé em Jesus é a atitude. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós ganhamos atitude. Sabem, há pessoas que pensam, quando nós temos um relacionamento com Deus, que é como que viver numa redoma, numa bolha. Ou Jesus salva-me disto, ou Jesus salva-me daquilo. Mas não é assim. O sol quando nasce é para todos, a chuva quando cai molha a todos. E a vida quando é injusta é com todos. E a vida é traiçoeira com todos. Nós não vivemos numa proteção, numa bolha, nós estamos sujeitos a todas as coisas, mas há uma coisa que Cristo nos dá, é atitude perante a vida, é saber enfrentar as coisas e não baixar os braços. E não deixar que as circunstâncias nos quebrem, nos derrotem, mas ter atitude de enfrentá-las. Por isso Jesus diz, no mundo tereis aflições. Mas tendo ânimo, tendo atitude, tendo postura. Enfrentem as coisas. Não fujam delas, não baixem os braços. Ninguém tem sucesso na vida se não tiver atitude. Não baixar os braços perante a adversidade. Foi o que esta mulher fez. Segunda coisa. Perseverança. Não se deteve diante dos obstáculos. Deixe-me dizer que ela tinha, no mínimo, 4 obstáculos bem visíveis aqui. Primeiro, o seu género. O facto de ser mulher, na altura, era um obstáculo. Segundo, portanto, ela tinha que enfrentar o preconceito social. Segundo, o preconceito religioso. Há que entender o contexto desta história. Vocês sabem que, de acordo com a lei, está lá em Levítico capítulo 15, todas as mulheres com hemorragia, com fluxo de sangue, eram consideradas impuras. Da mesma maneira que um leproso. Essas mulheres poderiam viver, mas eram estigmatizadas em relação à sociedade. Por exemplo, elas tinham que viver isoladas, não podiam ter contacto com outros. Se elas fossem a passar num caminho onde estivesse mais pessoas, elas tinham que gritar em voz alta, impuro ou impura, para anunciar que elas eram impuras. Era um estigma religioso que a lei colocava sobre elas. Mas, e reparem bem, se uma pessoa com um fluxo de sangue tocasse em alguém, tivesse contacto físico com alguém, dava direito a pena de morte por apedrejamento. Não podia tocar em ninguém. Vocês estão a ouvir o contexto? Ela não podia tocar em ninguém. Ela teve que enfrentar o preconceito religioso, teve que enfrentar a multidão, furar entre a multidão, que impedia de chegar a Jesus, e ainda teve que enfrentar a oposição dos discípulos. Mas ela teve perseverança. Perseverança. Sabem? Se o único mês que houvesse no ano fosse o mês de janeiro, a nossa vida era um paraíso. Porque em janeiro nós tomamos as decisões todas. Janeiro é um mês fantástico. Se a vida só tivesse janeiro, nós éramos as pessoas mais incríveis do mundo. Porque em janeiro nós decidimos ir para a academia. Em janeiro nós decidimos voltar a estudar. Em janeiro tomamos a decisão, este ano é que eu vou casar. Em janeiro, isto é uma palavra profética para alguém aqui hoje. Estamos em janeiro ainda. Em janeiro decidimos, eu vou servir a Deus. Em janeiro nós tomamos as decisões todas, as famosas resoluções do ano novo. Janeiro é um mês incrível. Se fosse o único mês na vida, o mundo era um lugar belo de se viver. O pior é o fevereiro. Porque muitas vezes nós tomamos as boas decisões, mas não temos perseverança para continuar comprometidos com as decisões que tomamos. E sabem, a nossa vida não muda porque tomamos decisões. A nossa vida muda quando nós ficamos comprometidos com as decisões
que nós tomamos. Porque eu posso ter a coragem de tomar decisões, e às vezes decisões difíceis, mas se eu não tiver a perseverança, essas decisões não têm efeito na minha vida. Eu preciso de ter perseverança. Esta mulher podia ter tomado a decisão: eu não vou ficar em casa, eu vou à procura de Jesus. Boa decisão. Mas ela teve que ser perseverante. Porquê? Porque a vida não lhe facilitou. Ela sabia que tinha que enfrentar o preconceito social. Ela sabia que tinha este risco de vida. Porque se eles soubessem que ela era uma mulher com uma hemorragia e que andava ali no meio da multidão a furar para tocar em Jesus, ela poderia ser apedrejada até à morte. Ela sabia dos riscos. Então a decisão dela era uma decisão que necessitava de perseverança para ter efeito. E vocês não veem nenhuma desculpa em dizer: sabe, Jesus, eu realmente tenho um grande desejo de ter contigo, mas sabes o que é que diz a lei? Eu não posso. Perseverança. Perseverança é diferente de teimosia. Perseverança é diferente de coragem. Perseverança é persistência no propósito. É persistir num propósito apesar das circunstâncias. Há uma frase que é muitas vezes dita, e é uma frase que soa muito bem, e é muito usada em palestras motivacionais, e que toda a gente gosta de ouvir, uma frase que é: nunca desistas dos teus sonhos. Eu amo esta frase, ela só tem um problema: não é verdade. Porque há sonhos que quanto mais depressa eu e tu desistirmos, melhor. E eu conheço pessoas que se têm afundado por não desistirem de sonhos que não têm a ver com o seu propósito. O que eu acredito é: nunca desistas do propósito para o qual tu nasceste. Então, perseverança é persistência no propósito. Porque persistência, se não for no propósito, é teimosia e não leva a lado nenhum. Por exemplo, uma pessoa que se recusa a pedir desculpa ao marido ou à esposa, ou ao filho, ou ao pai, ou seja a quem for, ela é perseverante, mas não é no propósito. É perseverante no erro. E isso não é bom. Então, a perseverança é persistência, mas no propósito. E ela tinha um propósito. E o propósito era ficar curada. Era o propósito dela. E ela foi persistente nesse propósito. Ela não desistiu de procurar a solução para o problema físico que ela tinha. Mas mais, perseverança não é apenas persistência no propósito. É também continuidade na confiança. Porque há gente que persiste no propósito, mas perdeu a confiança já. Imaginem o que é ela ser persistente, porque a Bíblia diz que ela furou entre a multidão. Mas imaginem o que é ela furar entre a multidão e dizer assim: isto não vai dar nada. Daqui nada, estou a ser morta. Se eles descobrem, estou feita. Vou morrer com pedras, apedrejada. Não sei se isto vai resultar. Eu vou tentar, mas olha, eu acho que me vou dar mal com isto. Ela estava a ser persistente no propósito, mas não estava a ser contínua. Não havia continuidade na confiança. Mas não foi isso que ela fez. Ela, à medida que furava, ela ia dizendo para ela: se eu tão somente tocar no vestido de Jesus, serei curada. Se eu tão somente tocar no vestido de Jesus, serei curada. Se eu tão somente tocar no vestido de Jesus, serei curada. Deixa-me dizer, não basta seres persistente no propósito, tu tens que ser constante na tua fé, na tua confiança. Não percas a confiança. Vale a pena persistir se confiares. Deixa-me dizer o seguinte: persistir no propósito sem confiança é tortura emocional. Porque a pessoa está a persistir, mas já deixou de acreditar. E tanta gente que permanece e que persiste e diz: eu já não acredito, eu estou a fazer isto por fidelidade, eu não acredito que nada vá acontecer. Isto é uma tortura emocional. Esta mulher, ela persistiu, ela arriscou a vida, mas ela foi com confiança. E ela disse: se eu tão somente
tocar no vestido de Jesus, fiquei curado. E eu oro a Deus para que tu saias daqui desta manhã persistente no teu propósito, mas consistente na tua confiança. E que saias aqui, eu sei que a vida não é fácil, eu sei que eu vou enfrentar lutas, eu sei que que é difícil, eu sei que tenho muitos obstáculos, mas eu sei que Deus está comigo. Deus não me vai deixar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Permanecer na confiança. Não percas a confiança. Sê perseverante. Perseverante. Muitos têm a determinação de dar o primeiro passo, mas não têm a persistência no passo que deram. Perseverança tem muito a ver onde tu tens os teus olhos, onde tu tens o teu foco. Ela tinha o foco em Jesus. Ela disse: se eu conseguir chegar lá, se eu tocar, eu vou ser curada. A vida vai pôr à prova tudo aquilo que tu dizes que acreditas. Porque é muito fácil dizer: eu creio em Deus. Eu tenho fé. Eu creio que Deus é bom. Isso é fácil dizer. A vida vai se encarregar de pôr à prova tudo isso. Tudo isso. A vida vai encarregar-se de pôr à prova. Mas fica firme, permanece no propósito e vai chegar lá. Terceira coisa, fé. Ela não teve medo de crer. A Bíblia diz que aquilo que motivou esta mulher a ultrapassar todos os seus obstáculos, e não eram poucos, e a vir com esta ideia que se apenas tocasse na ponta das roupas de Jesus ficaria curada, foi porque ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz, outras traduções diz, ouvindo falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, isso trouxe-lhe fé. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir. E ouvir. E ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não te canses de ouvir a palavra de Deus. Não te canses de ouvir falar acerca de Jesus. Há pessoas que dizem, pastor, eu venho sempre à igreja e eu ouço sempre sobre Deus e sobre a Bíblia e sobre Jesus. É tudo aquilo que tu precisas, é ouvir e ouvir e ouvir acerca de Jesus. Para que tu possas ter a coragem de crer. Porque é preciso ter coragem para crer. Sabem, esta mulher, há que entender o contexto. O que ela fez foi um ato de coragem incrível. De vencer o medo. Medo de quê? Medo de ser apedrejada. Porque ela era uma mulher considerada impura. Ela não podia estar junto dos outros e muito menos tocar. Mas diz que ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia não diz o que é que ela ouviu falar de Jesus, mas nós podemos imaginar. Podemos imaginar que ela ouviu que algures os fariseus trouxeram uma mulher adúltera para a apedrejar. E que Jesus se pôs em favor dela, exerceu misericórdia. E disse, onde estão os teus acusadores? Se ninguém te acusou, eu também não. Vai e não peques mais. E aquilo trouxe-lhe fé, esperança. Ela ouviu que Jesus curou leprosos, tocou-lhes, quando era proibido tocar. E aquilo trouxe-lhe, se ele curou leprosos, considerados como eu impuros, e ele tocou neles. Se eu tão somente, mesmo que ele não saiba, nem vou tocar no corpo dele, mas se eu tão somente tocar nas vestes, eu vou ser curada também. Porque ele é misericordioso. Se ele não condenou a mulher adúltera, talvez ele não me condene a mim. Se ele tocou os leprosos, talvez ele não se importe que eu lhe toque apenas no vestido dele. A fé vence o medo.
Dá-nos coragem para crer. Mesmo quando as evidências são, atenção, tu não te vais dar bem com isso. Atenção, Levítico capítulo 15, tu não podes estar perto de pessoas, tu não podes tocar em ninguém. A lei diz que se tu fores descoberta que tocaste em alguém sendo considerada impura, tu és condenada à morte por apedrejamento. Mas a fé venceu o medo da lei. Porque a fé trouxe-lhe a revelação do amor e da misericórdia e da graça de Jesus. E ela pensou, eu não tenho a certeza, mas eu se calhar tenho uma chance aqui. Eu vou correr o risco. E a fé corre riscos. A fé corre riscos. Fé em Jesus. Ela não teve fé nela própria. Ela não teve fé nos discípulos. Ela já tinha apanhado muita desilusão na vida. Lembram-se? Mas ela disse, não. Mas aquilo que eu ouvi falar acerca de Jesus é diferente. Eu vou apanhar esta oportunidade. Eu posso ser apedrejada, mas pelo menos eu vou tentar. E sabem, isto inspira-me tanto. Ninguém tem garantias na vida. Eu não tenho garantias na vida mas tens a certeza que isso vai dar certo? Tens a certeza que tu vais chegar lá? Tens a certeza que tu vais conseguir? Ninguém pode ter a certeza, mas uma coisa eu quero dizer. Eu posso não ter a certeza, mas eu quero pelo menos tentar. Eu quero tentar. Eu quero experimentar. Eu sei que Jesus é capaz. Eu sei que Deus é capaz. Eu quero tentar. Eu não quero viver de acordo com aquilo com os meus medos, com os meus constrangimentos, com as minhas fortalezas mentais. Eu quero tentar ser livre. Eu quero tentar ir além das minhas limitações. Eu quero tentar. Se Ele é capaz, eu vou tentar. Eu posso me dar mal, mas eu vou tentar. Uma das coisas que mais inspira fé na minha vida, desde há muito tempo. Eu não me considero, sinceramente, uma pessoa de grande fé. Mas há uma coisa que inspira fé em mim. É quando alguém diz assim, Mário, isso não é possível. E às vezes eu próprio também acho que não é possível. Mas quando alguém tem a ousadia de dizer, Mário, isso não vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Isso não é possível. Parece que há qualquer coisa em mim que, no fundo da minha alma, que se levanta, não por minha causa, porque eu se calhar sou o primeiro, humanamente, a concordar com ele, mas há qualquer coisa dentro de mim que se levanta, indignado e dizer, tu não estás a dizer que eu não vou conseguir, tu estás a dizer que Deus não é capaz. E há alguma coisa que Ele não seja capaz? Há 15 anos atrás eu comecei a nossa igreja. E comecei com um grupo, 12 pessoas. E alguns vão dizer, uau, 12 pessoas, isso é profético, os 12. Mas olha, tira daí a ideia, não é nada profético, foi o máximo de pessoas que eu consegui reunir. E já contava com o cão e o máximo, tudo. Filhas, tudo contou para esse número. Não foi nada profético, não foi estratégia nenhuma. Foi mesmo um número miserável de pessoas que eu consegui reunir, mais nada. E a primeira palavra que eu ouvi de alguém foi, tu vais começar uma igreja aonde? Eu disse, vou começar nesta cidade. É uma cidade satélite de Lisboa. Ele riu-se e disse, isso não vai dar nada, porque aí ninguém se converte. Todas as igrejas daí, e eu sabia disso, não crescem porque ninguém se converte. E esta é uma boa palavra para dar a alguém que está a começar uma igreja. Eu saí de lá animadíssimo, on fire, cheio de fé. Sabem qual é o problema? É que eu, no fundo, eu concordava com ele. Eu descobri que esse era o meu medo. Mas também descobri, se eu quero começar uma igreja, eu não posso ter esse medo. E foi uma luta para mim. Eu tomei uma decisão. E a decisão foi fruto dessa pessoa que disse, ninguém se converte nessa cidade. A minha experiência no último ano
da igreja onde eu estive antes de fundar aquela que eu pastorei agora. Nesse último ano, não foi nem uma pessoa se converteu, foi nem uma pessoa nova veio à igreja. Portanto, eu sabia que aquilo que aquela pessoa estava a dizer era uma constatação dos factos. Mas parece que nasceu qualquer coisa dentro de mim a dizer assim: tu tens aqui uma oportunidade de seres um ecrã da graça de Deus. Então eu comecei a fazer apelo à salvação em todas as reuniões miseráveis que eu fazia. Para os 12. E um dia, alguém se encheu de coragem, porque às vezes é preciso coragem para confrontar o pastor. E chegou-se ao pé de mim e disse: pastor, desculpa a pergunta, mas porquê é que tu estás a fazer o apelo à salvação todos os domingos, se tu sabes perfeitamente que não está ninguém pela primeira vez e todos somos salvos? E eu disse-lhe: tu tens razão, eu não estou louco, mas eu estou a fazer o apelo à salvação para que todos nós saibamos que se não for por causa disto, não vale a pena nós fazermos o que estamos a fazer. E eu sei o que é que toda a gente diz. Mas olha, eu na altura tinha menos idade, menos 15, 16, vai fazer 16 anos. E eu disse: olha, eu tomei a decisão de seguir o ministério, de ser um pastor. E para mim é assim: eu prefiro espalhar-me ao comprido, dar cabo da minha vida, mas pelo menos tentei. Agora, conformar-me com essa mentalidade, eu não quero. Então, olha, se calhar daqui a um ano vou trabalhar para as hortas. Vou plantar batatas. Não sei. Mas eu quero tentar. Porque para mim só vale a pena se eu começar a ver aquilo que eu acredito que é pessoas virem a Jesus. E continuei. E vou-vos dizer, difícil. É coisa, o pastor sabe, coisa mais difícil é a gente fazer um apelo e ninguém diz nada. Parece que estivemos a falar para nada. Mas um dia houve um avivamento. Uma pessoa aceitou Jesus. Para mim foi um avivamento. Para a minha mente foi um avivamento. Foi uma porta de esperança. E uma, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Há uns anos atrás, nós terminámos um ano em que todos os fins de semana, pelo menos uma pessoa recebeu Jesus. Foi uma coisa fantástica. Em 52 domingos, todos os domingos havia pelo menos uma. Nada de especial, mas pelo menos uma. E continuámos a crer. 2017, 1614 pessoas tomaram a decisão de receber Jesus. Não me venham dizer, aqui não dá, não é possível. Porquê? Porque com fé é possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, a fé que vence o medo de fazer o apelo, o medo de começar a igreja, o medo que ninguém se converta, o medo da exposição ao ridículo. Mas se eu continuar em fé, como esta mulher, se eu tão somente tocar, não desistas, persiste em fé. Em fé. Ela ouviu falar de Jesus. Sabem, eu não estou a pregar de mim mesmo para a igreja. Eu não tenho técnicas para ensinar a ninguém. Eu não acredito que eu sou nada de especial. Eu estou cansado de técnicas de oração e passos para o crescimento da igreja. São 5 para a frente e 2 para trás. De técnicas, de modelos, tudo muito útil. Mas há uma coisa que nós temos que perceber sempre. Prega Jesus. Crê em Jesus. Coloca-o no centro. É por causa dele, por ele. A Bíblia até diz que é Deus que opera em nós
Tanto o querer como o efetuar. Até ter fé é um ato da graça de Deus sobre mim. Se não for por Ele, eu não consigo nada. Se não for por fé nele, se Ele não estiver no centro, se não for pelo nome dEle, o nome de Jesus, nós pregamos sobre o nome de Jesus, cantamos sobre Jesus, é o centro da vida da igreja, é o centro da nossa fé. Nós não temos fé na igreja, nós não temos fé numa visão, nós não temos fé numa estratégia. Nós podemos ter todas e devemos ter todas essas coisas, mas a nossa fé não está nessas coisas. A nossa fé está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus, nome mais alto, mais poderoso, acima de todo o nome. A esse nome todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Nome mais alto, poderoso, mais belo, incomparável, inconfundível, inigualável, o nome de Jesus. É nele que tu tens fé. Tu não tens fé na igreja, não tens fé num homem, não tens fé num modelo, numa estratégia, numa visão. Eu sou um homem de visão. Eu acredito em visão, eu acredito em estratégia, em planos, eu acredito em tudo isso, mas sem Jesus isso não vale nada. No fim do dia, a nossa fé não está nessas coisas. Aqui há tempos fizeram uma entrevista. Um jornalista fez uma entrevista sobre o sucesso da Hillsong em Portugal e no mundo. Uma revista de grande tiragem em Portugal. E ele fez-me uma pergunta. E a pergunta foi: pastor, qual é o segredo do sucesso da Hillsong? Porquê é que a Hillsong em Portugal cresce 50% ao ano, atrai jovens e adolescentes, ao contrário da maioria das igrejas? Eu tive ali uma oportunidade de brilhar. De puxar pela minha teoria, aquilo que eu acho, e vamos fazer porque fazemos assim, e porque fazemos desta maneira, e porque... Mas naquele momento, eu percebi, e senti mesmo algo assim: cala a boca, não digas nada. Diz, olha, claro que há muitas coisas que a gente pode aprender e podemos compartilhar, mas deixe-me ser sincero. Se há alguma coisa eu lhe posso dizer para você pôr na revista, é porque somos um grupo de pessoas cheias de defeitos e que sabem de onde vieram. Você vai encontrar aqui pessoas que eram tudo menos pessoas prováveis para estar aqui, a começar por mim. Mas eu só lhe posso dizer uma coisa: é a graça de Deus. Eu posso dizer, é a música, mas há tanta boa música em tanto lado. Eu posso dizer, é o pregador. Eu também acho que sim, que é, mas... mas há tantos bons pregadores, tão bons oradores em tanto lado. Eu posso lhe dizer muita coisa e que são características e que aprendemos e que sabemos que é importante. Mas olha, há um versículo na Bíblia que diz: se não for o Senhor a guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, eu faço tudo aquilo que eu sei, aquilo que eu posso. Nós trabalhamos imenso, nós discutimos as coisas, planeamos, damos o melhor, temos gente criativa, gente boa, gente dedicada, gente competente. Mas sabe, no fim do dia, se você vier a uma das nossas reuniões, tudo isso passa para segundo plano. Toda a gente fica focado em Jesus. Em Jesus. Porque só Ele é que pode fazer, só Ele é que pode transformar uma vida, só Ele é que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, só Ele é que pode transformar o destino eterno de uma pessoa. Mais ninguém. New Life Church, nunca, mas nunca, deixem de colocar Jesus no centro de tudo aquilo que vocês fazem. Nunca. Nunca deem crédito ou mérito
a não ser a Jesus. E eu não estou a ser insensível ao mérito, não é isso, mas principalmente quando Deus te leva a uma posição em que as pessoas olham para ti, lembra-te, tu és apenas um reflexo de Jesus. És um reflexo dele. Então, chega-te para trás e dá-lhe toda a glória. E sabem, igreja é acerca disso. Quando nós estamos aqui todos juntos, mas todos nós damos um passo atrás e deixamos passar o Rei dos Reis. É acerca dele. Que ele cresça, que eu diminua. Amém? Não é acerca de mim. Não é... focar para ele. Levar as pessoas a olhar para Jesus. Às vezes pergunta-me... No outro dia outro jornalista perguntou-me: qual é a principal missão da Hillsong? Vocês são contra isto, são a favor daquilo, são aquelas coisas todas. Eu disse, olha, a nossa principal missão é apontar todos os homens para Jesus. Todos. Eu não quero saber quem ele é, de onde ele vem, o que ele faz, o que ele não faz. Toda a gente é bem-vinda. E nós apontamos para Jesus. Se ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai fazer. Se ele quiser mudar alguma coisa, ele vai mudar. Nossa função é apontar para Jesus. Chega para trás e aponta. Jesus, eis aqui o Manel, Manel, eis aqui o Jesus. É a função da igreja é esta. Sai para trás. Não te ponhas no caminho. Não tentes fazer aquilo que só Ele pode fazer. Apresenta. Diz, Jesus, está aqui o Manuel. Manuel, ei Jesus. E a igreja, o que nós estamos a fazer hoje aqui é tentar apresentar da melhor maneira Jesus às pessoas. Dizer, este é o Jesus que nós acreditamos. Este é o Jesus que curou esta mulher, que exerceu misericórdia e que mudou a minha vida. É o único que pode mudar a tua vida. Eu quero apresentar-te. Tu fazes o que quiseres depois com Ele. Entende com Ele. Eu estou aqui para te apresentar. Ele ama-te, Ele tem um plano para a tua vida. Não interessa o teu passado, não interessa de onde vens, não interessa os problemas que estás a viver. Jesus, eis aqui o Manel, Manel, eis aqui o Jesus. É isto que a igreja deve fazer. Não tenhas medo de crer, mesmo naquilo que toda a gente diz que é impossível. Apenas certifica-te que a tua fé não está em ti mesmo, nas tuas capacidades, nos teus conhecimentos, nas pessoas que tu conheces, mas está somente em Jesus. Para terminar, eu vou pedir à banda para subir. Quarta e última lição de uma mulher sem nome: compromisso. Ela não teve medo de se comprometer. Jesus parou no meio de uma multidão. Imaginem o que é uma multidão. Imagino que é todos vocês agora me rodearem a mim e ao pastor Manuel. Toda a gente. À boa maneira portuguesa e brasileira, nós gostamos do abraço e do contacto. E de repente eu digo assim: quem é que me tocou? Tanta gente à volta. Jesus parou e disse: quem é que me tocou? E sabem, diz que toda a gente ficou em silêncio. Ninguém disse nada. Vocês sabem aquelas perguntas que nós não sabemos a consequência das respostas. Então o melhor é ficar. Não sabe o que é que vai. Quem é que me tocou? Todos tinham-lhe tocado, mas ninguém queria dizer. Até que Pedro, o homem que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, aquele que se chegava à frente, aquele que foi andar sobre as águas, o impetuoso, o impulsivo, chegou-se à frente e disse: Jesus, desculpa lá, como é que tu podes perguntar quem te tocou? Tudo calado. E Pedro: toda a gente tocou? Estamos todos à tua volta. E todos: ai, sim, pois é verdade, toda a gente tocou. E Jesus disse: não. Alguém me tocou, porque eu senti, eu percebi que de mim saiu poder, virtude. Quem foi? Porque ninguém sabia o que é que ele ia dizer a seguir. Será que ele ia dizer: quem me tocou? A pessoa que me tocou vai ganhar um carro.
fui eu. Ou, quem me tocou vai ser apedrejado. Ninguém sabia o que é que vinha. Então, por segurança, ninguém disse nada. Mas ele insistiu. Até que esta mulher diz, chorando e tremendo, chegou-se à frente e disse: fui eu. E contou a história. E disse, e todos ouviram, a Bíblia diz que todos ouviram a história. E disse: Jesus, eu sou uma mulher impura, eu tenho um fluxo de sangue, eu sei que eu não devia estar aqui, e muito menos tocar-te. Mas eu há 12 anos gastei tudo o que eu tinha. E eu lembrei-me, porque ouvi falar de ti. E ouvi tantas histórias de coisas que tu fizeste. E eu pensei, se eu conseguir chegar ao pé dele e lhe tocar apenas nos vestidos, talvez eu alcance misericórdia, talvez eu não seja apedrejada, como diz a lei de Levítico capítulo 15. Por isso ela estava a tremer e com medo. Toda a gente ouviu. Eu penso que quando ela disse que era uma mulher, uma hemorragia, ouviu-se aquele. De certeza que alguns já começaram a pegar nas pedras. Esta mulher respeitou a lei. E ela chorando e tremendo aos pés de Jesus. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Tu arriscaste a tua vida porque tu acreditavas que ias alcançar misericórdia. E disse em voz alta: vai em paz. Sabem o que é que isso quer dizer? Ninguém lhe toca. Sabem uma coisa? Jesus sempre protege e nunca condena quem diz: fui eu. Nunca. Ele não tolera a hipocrisia, a mentira, o disfarce, o engano. Mas a verdade sempre liberta. Quando nós chegamos à presença dele e dizemos: fui eu. Lembram-se dos dois salteadores ao lado da cruz de Jesus? Um deles, oportunista. Os oportunistas são sempre aqueles que esperam os resultados para tomar as decisões. Um deles disse: se tu és o Filho de Deus, então sai da cruz, salva-te a ti mesmo, e já agora, bem, o benefício pessoal, salva-me a mim também. O do outro lado: cala-te. Este homem não fez mal nenhum para estar aqui, mas nós, fui eu. Vocês estão a ver? Nós, eu fiz. Eu mereço estar aqui. Fui eu. E ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele que disse: fui eu, nós merecemos estar aqui. Jesus virou-se para ele e diz: na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Ele nunca rejeita, nem nunca condena aquele que diz: fui eu. Compromisso. Pessoas de compromisso são pessoas de palavra. São pessoas que não esperam os resultados para dizer: fui eu. São pessoas que não esperam o benefício ou o malefício para se comprometerem. Para o bem ou para o mal, fui eu. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Ai, Deus, eu vi que estava nu e escondi-me porque tive medo. Disse: porque pecaste? Porque comeste do fruto.
Foi a mulher que tu me deste. Depois perguntou à mulher: porquê? Foi a cobra. Nenhum deles disse: fui eu. A história da queda do homem mostra que aquilo que nos leva à queda não é necessariamente o erro que nós fazemos, é nós não admitirmos que nós fazemos. Nenhum deles disse: fui eu. Pois não, nenhum. Sempre chutou para o outro. Se queres um conselho para ter sucesso na vida, ser uma pessoa de compromissos, que o teu falar seja sim, sim, não, não. Fui eu. Que a tua palavra tenha valor. Sabem porque é que a palavra de Deus é digna de toda a confiança? Porque aquilo que Ele diz é aquilo que Ele faz. E que a nossa vida também seja de confiança, não porque somos perfeitos, mas porque aquilo que nós dizemos é aquilo que nós fazemos. E quando nós erramos, a nossa palavra é uma palavra de: fui eu falhei, eu errei. Eu fiz mal. Fui eu. Assumir as coisas, sermos gente de compromisso. Sabem, a nossa palavra deve valer mais que a nossa assinatura. Porque a nossa palavra é a assinatura do nosso caráter. É a assinatura da nossa alma. Que quando eu assumo um compromisso, eu vou levá-lo até ao fim. Quando eu assumo um compromisso, eu vou levá-lo até ao fim. Eu não preciso de uma assinatura, basta a minha palavra. E se por algum motivo a vida der uma volta que me impeça de cumprir, que eu seja o primeiro a dizer: fui eu estou disponível a pedir desculpa, a restaurar, fui eu. Nós vivemos numa sociedade sem compromissos, uma sociedade de direitos. As pessoas só querem direitos, mas compromissos não querem. Mas aquilo que te leva ao sucesso não é os direitos que tu tens, é os compromissos que tu assumes. Seres um homem e uma mulher de palavra, de compromisso, não sermos oportunistas. Esta mulher não obteve vantagem de Jesus e fugiu. Ela ficou e assumiu o compromisso. Não sejas uma pessoa de fé oportunista, mas de uma fé comprometida. Às vezes ouço pessoas dizerem: eu vou deixar de crer em Deus. Alguém me ensinou, e não estou a pôr em causa às vezes o erro do ensino, mas alguém me ensinou que Deus me curava. Alguém me ensinou, se eu fosse dizimista, que eu ia ficar rico. E eu continuo doente, e eu continuo pobre. Eu vou deixar tudo, abandonar tudo. Eu gosto do exemplo dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram confrontados com a adoração à estátua de Nabucodonosor, e eles recusaram a adoração, porque a adoração não se negocia. E Nabucodonosor disse: então vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eles disseram: mas Deus vai nos livrar. E ele disse: eu quero ver qual é o Deus que vos livra. E ele disse: não, Deus vai nos livrar, mas olha, fica sabendo, se Ele não nos livrar, nós não vamos dobrar à mesma, porque nós somos pessoas de compromisso. Adoração é um compromisso, não são músicas que se cantam. Eu tenho um compromisso de adorar a Deus, quer eu sinta, quer eu não sinta. Eu estou comprometido com Deus. Eu tenho um compromisso com Ele, para o melhor e para o pior, nos dias bons e nos dias maus, quando apetece e quando não apetece. Eu tenho um compromisso com Ele. E eu sei que Ele não vai falhar comigo. Eu sei que Ele não vai falhar comigo. Nesta manhã assume um compromisso com Deus e diz: Deus, fui eu quero. Eu sei que a minha vida tem andado uma confusão, mas eu hoje quero fazer a minha paz contigo. Eu hoje quero assumir um compromisso contigo. Eu hoje quero Jesus no meu coração. Eu hoje quero fazer a minha paz com Deus. E vou pedir a todos para ficarmos de pé e para fecharmos os nossos olhos. E fechar os olhos é apenas para evitar distração na sala, para darmos um sentimento, um sentido de privacidade a nós e às pessoas que estão ao nosso lado. E também um sinal de respeito e reverência
perante o momento que estamos a viver agora, que é um momento de decisão. Eu gostaria de fazer um apelo, um convite, um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de receber Jesus nos seus corações, de assumir um compromisso com Deus. Eu não estou a falar acerca de acreditar em Deus ou de vir a uma igreja, que são coisas boas, mas eu estou a falar acerca de assumir um compromisso com Deus, de dizer: Jesus, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Talvez até tu já tenhas tomado esta decisão um dia, mas por N coisas da vida te tens afastado e hoje queres fazer a tua paz com Deus. Eu gostaria de orar por ti também. Eu quero fazer uma oração aqui do palco por todas as pessoas que hoje querem assumir um compromisso com Deus, querem abrir o seu coração e fazer Jesus o Senhor das suas vidas, querem fazer a sua paz com Deus hoje. Eu gostava de orar por todas essas pessoas. Se tu és esta pessoa e gostavas de dizer: Pastor Mário, por favor, inclua-me nessa oração. Eu quero fazer a minha paz com Deus. Eu quero assumir um compromisso com Deus. Eu quero receber Jesus no meu coração. Eu quero ter uma vida nova com Ele. Eu gostava de orar por ti. E gostava de te incluir nesta oração que eu vou fazer aqui do palco. Enquanto todos temos os nossos olhos fechados, aqui em cima, aí embaixo, eu vou pedir que tu faças uma coisa, para eu ver e quando orar, lembrar-me de ti e incluir-te nesta oração. Mas também para que isso seja um sinal para Deus, uma confissão, um assumir de compromisso, dizer: Deus, eu quero ter um compromisso contigo. Eu vou pedir, se tu és esta pessoa, se tu hoje queres fazer a tua paz com Deus, se tu hoje queres assumir um compromisso e um relacionamento com Deus, não estou a falar de religião, eu estou a falar de assumir um relacionamento com Deus que vai mudar a tua vida para a eternidade. Se tu hoje queres convidar Jesus a ser o Senhor da tua vida e tu queres dizer: Pastor Mário, ore por mim, eu quero Jesus na minha vida, e queres dizer a Deus: Deus, eis-me aqui, eu quero um compromisso contigo, eu vou pedir que agora mesmo, no lugar onde tu estás, em nome de Jesus, para eu ver e orar por ti, eu vou pedir que, se tu queres Jesus na tua vida, se queres um compromisso com Deus, um relacionamento com Deus, fazer a tua paz com Deus, que levantes um dos teus braços agora mesmo. Levanta um dos teus braços agora mesmo, para eu ver. Eu estou a ver braços levantados em todo o auditório. Levanta bem alto e dizer: eu quero Jesus na minha vida, eu quero um compromisso com Deus. Eu vou orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que têm o seu braço levantado como um sinal que querem um compromisso contigo, querem receber Jesus nos seus corações. Pai, eu oro para que tu perdoes os seus pecados e lhes dês uma vida nova em Cristo. Pai, eu oro, Senhor, para que todas as ligações ao reino das trevas sejam quebradas no nome de Jesus e que eles sejam enxertados, colocados em Cristo, a videira verdadeira, e dele recebam vida e vida com abundância. Eu oro para que encontrem nesta igreja, New Life Church, uma família, uma casa, um abrigo, amor, inclusão. Eu oro, Pai, um porto seguro que os possa ajudar a crescer, a ir ao encontro do propósito que tu tens para eles. Pai, sabemos que nesta altura, segundo as Escrituras, há uma festa nos céus por cada uma destas pessoas. Mas, Senhor, nós estamos aqui em Boston, na New Life Church, e queremos juntar-nos ao céu nessa celebração, nessa festa de alegria por cada uma destas pessoas. E nós queremos te dar louvores e queremos dar um brado de júbilo por cada uma destas pessoas, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Vai lá no Life Church, um brado de júbilo por cada uma destas